Salve, salve rapaziada, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Ciclo Histórico. Já vou pedindo desculpa aqui para vocês porque eu tive um problema com a minha câmera agora nessa semana e eu só vou conseguir voltar a gravar, como eu sempre faço meus vídeos aí, semana que vem, se ela ficar pronta. Então, para não deixar passar uma semana aí sem eu postar nada no meu canal, eu fiz esse vídeo, que na verdade é só um áudio, né? O fundo vai conter algumas imagens aí, mas é necessário porque eu venho aqui trazer para vocês 7 mentiras que contam aí para vocês sobre a reforma trabalhista, para que você aceite essa reforma trabalhista. Então é muito necessário eu vim aqui passar a realidade para vocês, porque, mais uma vez, para quem não sabe, eu sou professor de História, eu sou professor de Ciências Sociais, ou seja, Filosofia, e também sou professor com carga horária para dar aula de Filosofia. E a gente estuda muito esse tipo de conteúdo, principalmente na graduação de Ciências Sociais. Então é muito importante que eu venha aqui passar um olhar crítico, essas perspectivas que estão passando para vocês, que na verdade são falsas ilusões, para aceitação dessa reforma aí que está acontecendo. Então hoje eu vou trazer aqui para vocês 7 reformas trabalhistas, tá? E eu vou primeiro falar qual é a mentira que eles passam para vocês, e em seguida eu vou falar o real motivo, o real acontecimento por trás dessas leis, lendo essas leis de uma forma mais crítica e analisando os duplos sentidos, as brechas que existem, o que vai acontecer na realidade, porque na prática é uma coisa, né? E na fala, na oratória, é tudo belo, é tudo lindo, a gente sabe como é que funciona, infelizmente. Pois bem, então vamos lá, galera. A primeira mentira que dizem para vocês é que a negociação entre empresas e seus empregados serão facilitadas. E essa é uma das maiores mentiras que acontece aí dentro dessa ideia da reforma trabalhista, e é uma pauta que eles tocam muito no assunto. Então, por isso que eu devo começar com esse ponto. Primeiro, tá, que já existe na Justiça do Trabalho o acordo, tá, a ideia de se ter um acordo, desde que esse acordo entre patrão e empregado não seja menor do que os direitos já garantidos pela CLT. Ou seja, você pode fazer um acordo com o seu patrão desde que o trabalhador não saia no prejuízo. E como isso já existe, a ideia de se mudar essas regras está clara. É a ideia do patrão poder ter uma manobra e acabar saindo por cima do trabalhador. Por que o empregador vai sair por cima nessa lei? Porque ele vai poder driblar esses direitos, como, por exemplo, jornadas de trabalho, férias, intervalos, bancos de horas, registro de jornada, remuneração de produção, etc. Todas as coisas que você sabe. Sendo assim, fica nítido, galera, que essa ideia de se moldar essa reforma trabalhista, essas ideias de negociações para ficar melhor essa negociação direta entre empregado e patrão, ela, uma vez que ela já existe, que ela já é permitida pelo artigo 7 da Constituição, tá? Se eu não me engano é o artigo 7, número 24, tá? Na Constituição. Então, se esse direito já existe e ele é garantido por lei, desde que o funcionário não seja prejudicado abaixo dos seus direitos da CLT, então por que se deve mexer nessa lei? Para mim, a única opção, a única análise, a única vantagem existente é dar uma brecha para o patrão passar em cima do empregado. E vamos lembrar mais uma vez que a parte frágil aqui, galera, é claramente o empregado. O patrão não é a parte frágil dentro de uma empresa. Então, essa ideia aí que eles estão colocando de uma negociação entre
empresa e o empregado ser facilitada, é lógico uma brecha para que o empregador consiga aí mexer nas suas férias, mexer na sua hora de descanso, no seu banco de horários e etc. É um meio de se conseguir controlar o funcionário de uma forma muito mais eficaz para o empregador. Beleza? Beleza. Eu acho que deu para entender aí o primeiro ponto que eu quis trazer para você. Vamos para um segundo ponto, então. O segundo ponto que eu pretendo trabalhar aqui com vocês é que o trabalhador poderá decidir como tirar as suas férias e feriados. E, na realidade, na prática, quem decidirá e como as férias serão parceladas é o empregador. Uma vez que ele está te empregando e que ele tem o domínio da empresa, né, que ele é dono do meio em que você trabalha, do meio de produção, nós devemos analisar que é ele quem vai ditar as regras. Então essa ideia que o trabalhador poderá decidir como tirar as suas férias, vou tirar 2 dias essa semana, 2 dias na outra, 2 dias na outra, é uma ilusão, porque quem vai ditar as regras e quem vai organizar isso será o patrão. Professor, mas como que você diz isso? Como que você afirma isso de uma forma tão clara e como se você portasse a verdade sobre isso que você está falando? É muito fácil, galera. É só você pegar o projeto de lei, tá? E no número 6.787 e ler a linha lá, ó, que está escrito desse jeito, que eu fiz uma colinha aqui, ó. Desde que haja concordância do empregado, as férias poderão ser usufruídas em até 3 períodos. Ou seja, aqui fica claro, o empregador que decidirá como essas férias serão parceladas, cabendo ao empregado só concordar ou não como essas férias serão parceladas, tá? Ou seja, tá muito claro que quem vai decidir como que essas férias vão ser divididas ou como elas serão ditadas vai ser o empregador, desde que haja a concordância do empregado em parcelar essas férias. Então quem continua ditando as regras é o empregador. Você não vai mais poder, por exemplo, tirar os seus 30 dias seguidos aí. Provavelmente eu acho que as suas férias serão reduzidas a nada logo. Pois bem, galera, então vamos aí pro terceiro ponto, a terceira mentira, tá? Que a reforma trabalhista está jogando para vocês e que vocês não devem aceitar. Primeiro, eles falam nesse terceiro ponto que eu disse que o trabalho home office, que na verdade seria o trabalho em casa, né, agora seria reconhecido. A realidade, para vocês terem noção, é que esse trabalho, galera, ele já é reconhecido desde 2011. Só que agora, através dessa reforma, quem trabalha em casa ficará à disposição do empregador, sem jornada de trabalho prevista por lei. Ou seja, segundo aqui, galera, a lei número 12.551/2011, que já existia, falava a respeito dos cumprimentos da CLT. Com a alteração, tá, no artigo 6 aí da CLT, ela obrigava basicamente pagar aí no mínimo 50% da hora extra normal para quem se trabalhava em casa, tá? Conforme, se eu não me engano, no artigo 7 da Constituição. Qual que é o problema? Nessa mudança da CLT, nós temos um grave problema no artigo 62. O que vai acontecer? Essa jornada de trabalho para quem trabalha em casa não passa a ser mais controlada. Ou seja, deixando assim, você que
trabalha em casa, para um empregador, não receberá mais nada de horas extras. Ou seja, a pessoa que te contrata não é mais obrigada a pagar as suas horas extras que você trabalhou. Uma vez que essas jornadas de trabalho, pela lei, né, vão ser alteradas. Isso, para quem tem dúvidas, basta você procurar aí, a alteração é o artigo 62. Só você ler ela bem detalhada, tá bem claro que, a grosso modo, quem se trabalha em casa vai ter essa alteração aí e não vai receber mais por horas extras, beleza? Beleza, um quarto ponto aí, muito importante, é que eles dizem que as demissões podem ser feitas em comum acordo e o FGTS poderá ser sacado mesmo em caso de demissões voluntárias, galera. Isso é uma mentira filha da puta, não tem outro nome para isso. A realidade é que o empregado poderá ser coagido a pedir essa demissão. Inclusive, isso pode acontecer para que o empregador evite pagar a multa rescisória do FGTS. Você consegue compreender isso? Porque se o patrão te demite, ele tem que pagar a multa. Agora, se você se demitir, ele não tem que pagar a multa. Isso já acontecia, tá? Não podemos negar que existiam acordos para você sair da empresa. Só que com as diminuições das leis trabalhistas, o que vai acontecer, galera? Nós temos um grande aumento na autoridade do empregador. Ou seja, a pessoa ela pode ser obrigada a assinar um termo. Porque os meios em que ela trabalha, o que vai acontecer é que ela venha a aceitar a demissão e assinar que ele pede para ser demitido, porque uma vez que ele seja demitido e entrar com uma ação contra a empresa, caso ele perca, ele tem que arcar com os custos, tá? Que antes eram cobertos pelo poder público. Ou seja, a justiça gratuita que antes, né, funcionava aí em prol do trabalhador, ele ia no sindicato e fazia esse registro e abria toda uma ação trabalhista contra o empregador que fez isso com ele, agora ele terá que arcar com isso, com todos os custos, tá? Caso ele perca aí uma devida ação, né, ele vai ter que pagar os honorários referentes, né, as perícias do caso e etc., que antes eram pagas pelo poder público. Agora terão que ser financiadas pelo empregado que entrou com a ação. Então esse é um grande problema também que a gente tem, e esse é um quarto ponto que eu quis trazer aqui para vocês. Vamos lá então para o quinto ponto que eu destaquei aqui para trazer para vocês. A terceira grande mentira é que eles falam que os trabalhadores terceirizados agora terão acesso aos direitos trabalhistas. Na realidade, nós sabemos que isso é uma mentira, tá? A terceirização, ela irrestrita, baixará os salários e não retirará o trabalhador da terceirização da precariedade, sem dúvida nenhuma, galera. Como que a gente pode afirmar isso? Primeiro que se a gente pegar essa PL e ler ela, galera, nós vamos notar inúmeros pontos vagos, ou seja, muito abertos para questionamentos e duplos sentidos, deixando uma brecha enorme para o empregador aí achar um furo na lei e partir por fora. Além disso, a pior coisa que nós podemos analisar nessa reforma que está acontecendo é que é o seguinte, que antes o emprego temporário, que era até no máximo de 90 dias, vai ser dobrado, galera, para 180 dias. Isso é extremamente desumano com os trabalhadores do nosso país. Sendo que enquanto você está aí sendo um trabalhador temporário, você de fato ainda não tem os seus direitos garantidos. Então, como de fato
essa terceirização vai garantir todos os direitos da CLT para as pessoas, se o número de dias, enquanto você é um funcionário temporário dentro da empresa, passa de 90 dias a 180 dias. Isso só é bom para o empregador. Para o empregado, meu amigo, isso é uma vergonha. É completamente absurdo aceitar um tipo de coisa como essa. Então, achei relevante relembrar vocês sobre esse ponto. E lógico que vocês já deveriam saber disso e eles estão batendo na tecla que isso é uma mentira, mas de fato, enquanto você não de fato estabelecido dentro dessa empresa, é um funcionário temporário, você pode ser mandado embora aí sem justa causa. Vamos lembrar disso, beleza? Beleza, estamos quase chegando aqui no final da lista para eu acabar de encher o saco de vocês, mas é de fato muito importante. Essa sexta mentira que eu separei aqui para vocês, acho de fato muito importante que vocês prestem atenção no que eu vou falar nesse momento, tá? A sexta mentira é que os sindicalistas vagabundos são contra a reforma porque ela acabará com o imposto sindical. Galera, eu vou ler uma coisa aqui para vocês que eu separei e eu preciso ler isso para vocês, beleza? Lá vai. Se eu der uma gaguejada ou alguma coisa é porque eu estou lendo nesse momento. Você sabia que parte do dinheiro desse imposto vai para sindicatos de fachada que não defendem em nada os interesses da classe trabalhadora, que nada fazem para manter os direitos e muito menos para ampliar conquistas que melhorem suas condições de trabalho, sua renda ou seu lazer? Isso só acontece porque a estrutura sindical brasileira permite. O artigo imposto sindical é determinante para democratizar a organização sindical e as relações de trabalho. Quem que falou isso, galera? Quem que falou que esse imposto aí cobrado vai muito para sindicato de fachada, muitas pessoas que ganham dinheiro por fora? Quem que estava falando isso? Será que era o Dória? Será que era o Bolsonaro? Será que era o William Bonner lá no Jornal Nacional? Será que foi a MBL? Não, galera. Quem falou isso foi a Central Unificada dos Trabalhadores. Ou seja, quem falou isso foi a CUT, galera. E isso não foi hoje em 2017. Isso foi em 2012, numa campanha construída da CUT para acabar com os impostos sindicais. Ou seja, a CUT já está na luta para acabar com esses impostos sindicais obrigatórios, para acabar com um sindicato vagabundo aí que não representa os trabalhadores de verdade, para acabar com sindicatos de fachada para ganhar dinheiro para político, para malandro, que ganha atrás disso. Tá bom? Então, para vocês verem que essa ideia de que a CUT e que o resto do sistema é contra, tá, a reforma trabalhista porque vai acabar com o sindicalismo, com o imposto dos sindicatos, é mentira. A CUT já vem numa campanha para acabar com esses impostos desde 2012. Não seja idiota e não leia, não busque informações e acredite em tudo que estão te falando, tá? Então era necessário esse ponto e eu espero que você tenha prestado muito atenção, porque a CUT é o principal sindicato no nosso país. Ou seja, se a própria CUT desde 2012 vem fazendo campanhas para acabar com essa obrigatoriedade do trabalhador pagando o imposto sindical, por que a própria União Sindicalista seria contra isso? Só se for porque tem malandro por trás ganhando dinheiro. Mas uma vez que a CUT, que é a maior
é o maior sindicato do nosso país, o mais forte, está contra isso, meu amigo, essa teoria de que os sindicatos estão preocupados com o fim do seu imposto é lenda. Beleza, e o último para vocês, galera, daí eu deixo vocês em paz, espero que vocês tenham acompanhado até aqui, tá? É que as pessoas que trabalham por meio dos contratos temporários também poderão garantir os seus direitos trabalhistas, tá? Com uma pesquisa muito rápida, eu andei vendo outros países, na Europa principalmente, onde esses meios de terceirização aí, de contratos temporários estão em prática, tá? E por que isso é uma mentira? Porque em todos os países, galera, todos que usam esses contratos temporários aí, tá? Que dizem que vão garantir os seus direitos trabalhistas, a realidade é que esses tais contratos provocaram o aprofundamento da precarização na Europa inteira, tá? Por que isso pode ser um grande problema, galera? Porque assim, ó, pensa comigo, se você tem um contrato assinado ali, beleza, temporário, pois bem, você está trabalhando, além disso eles vão te pagar mal, tá? E vai se demitir sem grandes problemas depois de 9 meses ou de 180 dias, depende como que vai funcionar aí. Isso é um ponto bastante contraditório em certos pontos, mas basta você pesquisar os países que já usam esse meio de contrato aí de trabalho, que dizem garantir os direitos trabalhistas, mas na realidade, chegando próximo ao fim do término, eles podem dar um jeito aí de burlar isso daí e você vai ser mandado embora de qualquer jeito porque é um contrato temporário, tá, galera? Não é algo que vai te dar a garantia, por exemplo, de um seguro-desemprego, que vai te dar a garantia dos seus direitos trabalhistas plenos como uma carteira assinada aí, beleza? Beleza, esses foram os 7 pontos que eu gostei e achei necessário trazer para vocês. Por favor, repassem isso para o máximo de pessoas possíveis, porque é necessário que a gente continue batendo em cima dessas mentiras, dessas farsas que estão acontecendo. E até um próximo vídeo, galera. Um grande abraço, falou e tchau!